Olá, pessoal! Boa tarde, eu sou a Caroline, uma das colaboradoras do GEAFA. Olá, pessoal, eu sou o Henrique, um dos colaboradores mirins do GEAFA. Esperamos que todos estejam bem, com muita saúde e principalmente na mais santa paz. na mais santa paz. E hoje é dia do nosso momento intimista especial para as crianças. Para quem não conhece, está chegando pela primeira vez, todas as sextas-feiras a gente junta as crianças para conversar sobre os ensinamentos de Jesus em uma linguagem mais leve, um pouquinho mais lúdica, para que as nossas crianças possam já desde cedo compreender aí os ensinamentos do nosso querido e amado Jesus, né, filho? Sim. E hoje a gente está seguindo para o segundo capítulo do nosso livrinho, o Evangelinho segundo o Espiritismo. Esse livro ele é baseado na obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas numa linguagem um pouquinho mais jovem, mais atual, para que a gente possa compreender de uma maneira mais fácil, né, filho? Claro. Bom, a gente já estudou o primeiro capítulo, né, até a sexta-feira passada, e hoje nós vamos para o segundo capítulo, que é O Meu Reino Não É Deste Mundo, né? O Henrique, eu vou ler a primeira parte, o Henrique vai ler depois a segunda, porque a primeira parte é mais difícil, com as palavras mais complicadas, né, filho? Mas depois ele segue com a leitura. Bom, vocês vão ver que a gente vai mudar de roupa, mudar de cenário para leitura quando ela começar. E Por quê? agora eu quero explicar o porquê. Tá bom. A gente tinha gravado toda a introdução antes, só que a Luísa, que às vezes participa, ela foi no colo da minha mãe e ela estava assistindo o celular. Então, o som do celular atrapalhou toda a nossa fala quando a gente foi ver. Pois é. Porque não dava para ouvir nada. Vocês vão ver que no começo da leitura, no primeiro trechinho que eu começo a ler, ainda tem um pouquinho do barulhinho dela, eu peço desculpas para vocês. Mas logo em seguida ela já desce e volta tudo ao normal, tá bom? Então a gente só vai fazer uma graça aqui agora, né? Bom, esperamos que vocês gostem da nossa leitura de hoje e se tiverem qualquer dúvida é só escrever pra gente, tá bom? Então, obrigada e vamos seguir com a leitura. A gente vai agora seguir para o capítulo 2. O capítulo 2, ele fala sobre o meu reino não é deste mundo. Então vamos lá. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e mandado trazer Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria lutado para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo a não ser para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Esse texto foi tirado de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E agora o Henrique vai entrar na leitura, na interpretação deste trecho, né? Na leitura do Evangelinho, que a gente vai falar sobre a vida futura. Pode começar, filho. As palavras de Jesus, que estão no título desse capítulo, referem-se à vida futura, que deveria ser grande preocupação da humanidade terrestre. Antes da vinda de Jesus, os judeus tinham ideias muito pouco claras sobre a vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam seres privilegiados, mas não sabiam que um dia todos os homens poderão se tornar anjos. No entendimento deles, o cumprimento das leis de Deus teria como uma recompensa bens terrenos, saúde e vitória sobre os inimigos de sua nação, quando deveria ter derrotas ou calamidades. Eles eram considerados como um castigo por não terem sido obedecidas às leis de Deus. Moisés, na verdade,
era pastor de um povo ignorante, que ainda tentava compreender os acontecimentos da vida através dos sucessos ou fracassos materiais. Só mais tarde veio a revelação do que a outra vida, onde os homens bons encontrarão suas recompensas. É que essas recompensas não são materiais e também não estão na terra. E foi exatamente por causa dessa mentalidade ainda muito atrasada da época que Jesus não pôde revelar tudo, apresentando a vida futura apenas como uma lei da natureza, a que ninguém poderia fugir. A ideia que se fazia dessa vida futura era, porém, ainda vaga. O Espiritismo veio completar o ensino do Cristo, acompanhando o amadurecimento da humanidade. Com o Espiritismo, a vida futura é vista como uma realidade concreta. Os espíritos descrevem as regiões que habitam com riqueza de detalhes. Relatam que há regiões felizes e regiões infelizes para onde vão as pessoas de acordo com suas atitudes na Terra, o que nos mostra com clareza a existência da justiça divina. Muito bem, Henrique. E vamos lá, o que você entendeu desse trecho do livro sobre a vida futura? Eu entendi que a vida futura são as palavras. Não. A vida futura, antes da vinda de Jesus, os judeus tinham muito pouco ideia com clareza, né, das coisas. E que acreditavam que os anjos eram seres privilegiados. Mas não, porque os homens poderiam um dia, assim, virar seres anjos. Isso. E que eles eram considerados como... E se você perdesse ou alguma coisa do tipo, era considerado como um castigo material por não ter ganhado as leis de Deus. Mas isso já tá errado, né? Sim, porque eles tinham uma outra interpretação, né? Sim. Era algo... Eles eram muito mais, como se dizia na época, ignorantes, né? Por isso veio Moisés na época, né? E trouxe os 10 mandamentos. Então, para os judeus... os 10 mandamentos eram as leis de Deus. Então, se você seguia essas leis que Moisés trouxe, você tinha, para eles, as recompensas eram materiais, né? E aí, quando eles não eram bem-sucedidos, quando eles perdiam batalhas, quando eles perdiam alguma coisa material, eles achavam que eles estavam sendo punidos por Deus por não ter obedecido alguma das leis, né? Era assim que eles pensavam na época. Depois veio Jesus, com a época mais evoluída, né? Para trazer o resumo do que era o amor, né? O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sim. Né? E aí o que aconteceu na época quando Jesus veio trazer mais essa evolução da espécie humana? Jesus foi crucificado, né? Sim. Tiveram seguidores, então teve pessoas que acreditaram nele, na mudança, no que ele trazia de informação, né? Do meu reino não é deste mundo, né? Sim, a nossa casa não é, a nossa verdadeira casa não é aqui, não é verdade? Sim. E mesmo assim, ele foi condenado pelos governantes na época, pela grande maioria, que não acreditavam nessas verdades que ele trazia, como ele bem diz, trago verdades, né? E aí a gente conclui a chegada do Espiritismo, né? Sim. E o que foi a chegada do Espiritismo? O que foi esclarecido com a chegada do Espiritismo? Que existe uma vida futura. Sim, existe uma vida futura. Que não é aqui. Que não é aqui, é lá. Né? Você pode ter uma vida futura ruim e a vida futura boa. Que depende do quê? Se você vai pro umbral ou se você vai
lá pro reino dos céus. Exatamente. Mas, mãe, uma pergunta. Se você não cumprir sua missão aqui na Terra, mas fazer o bem, você vai pro umbral? Não necessariamente. Se a gente seguiu no caminho do bem, mas não conseguiu cumprir todas as metas que a gente traçou lá em cima para poder encarnar, mas a gente seguiu no caminho do bem, fez um esforço enorme, vai depender muito da nossa cabeça, de quando a gente desencarnar, de qual é a energia que a gente vai estar recebendo naquele momento do desencarne. Então, muitas pessoas que falharam em missões aqui na Terra foram bem recebidas na espiritualidade, né? Sim. Agora, as pessoas que saem daqui perturbadas, que fazem o mal, né? Que não vivem no bem, não pregam os valores de Jesus, né? Que Jesus nos ensinou, provavelmente elas vão passar um período grande de sofrimento em lugares mais infelizes, né? Sim. Mas é importante a gente ressaltar que mesmo essas pessoas em sofrimento, elas com certeza se suplicarem, se pedirem, se aprenderem lá no outro plano, que seja no umbral ou qualquer outra região mais densa, elas têm uma segunda chance. Deus nunca abandona um filho seu, né? Então essa que é a lição que a gente traz hoje desse vida futura, né? E que a gente falou ontem, né, sobre isso, do quanto cruza com o que a gente vive hoje de novo, né? Jesus lá atrás, ele pregou esse ensinamento do amor, do respeito ao próximo, do senso coletivo, né, da gente amar o próximo como ama a gente mesmo. E hoje a pandemia é essa grande lição, né? Sim. Que é a transição planetária também, como tem sido discutido nos nossos outros conteúdos ao longo da semana, sobre a transição planetária. É o aprendizado que a gente traz hoje, que é sobre a vida futura, que é a gente poder plantar sementinhas o tempo todo, seguir no bem, seguir de acordo com os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra e seguir para a nossa vida futura, que não é aqui, né? A nossa casa é lá do outro lado, não é? Uhum. E bom, acho que você entendeu? Tirou todas as suas dúvidas? Sim. Bom, então eu espero que todos tenham gostado, né? Antes da gente terminar, eu só queria fazer um grande agradecimento a todas as pessoas que estão super envolvidas na campanha do alimento. A gente está recebendo muita doação, muitas coisas bacanas. A ONG está trabalhando pra caramba. Esse final de semana a gente vai estar lá no GEAFA para poder fazer uma organização de toda essa arrecadação que a gente está recebendo, e a gente só pode agradecer vocês, a cada um de vocês que doa qualquer quantia que seja, qualquer cesta básica, qualquer alimento não perecível, vai ajudar muita gente necessitada. Então, a nossa sincera gratidão. Tenho certeza que vocês vão receber essa graça em dobro para toda a ajuda que a gente está fazendo para as pessoas que mais precisam, né, filho? Sim. Bom, e a gente volta na próxima semana, né? Isso. Com a outra parte do segundo capítulo, né? Ele é sempre divididinho em vários subtrechos para a gente não ficar muito denso com a nossa leitura, né? Até para a gente discutir depois. Então a gente ainda volta com o segundo capítulo na próxima semana, né? E o que a gente vai desejar para as pessoas? Vamos primeiro, antes de desejar para as pessoas, Que eu sempre esqueço. A gente vai ter que pedir para as pessoas se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixarem o like, compartilhar com quem vocês acharem que é bom. E agora vamos desejar às pessoas tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, Fiquem em paz e um ótimo final de semana a todos. tchau, pessoal. Tchau. Até breve.